Esta talvez seja a história mais extraordinária da medicina moderna. Um projeto de pesquisa de 20 anos, uma equipe internacional de cientistas e uma mulher determinada a não desistir. Sua missão? Encontrar a cura para uma doença fatal passada de pais para filhos por meio dos genes. Seu objetivo a levou para as margens de um lago da América do Sul e a fez encarar um terrível tormento que acomete milhares de pessoas. Mas para Nancy Wexler, não se trata simplesmente de uma questão de misericórdia. Talvez ela também tenha essa doença e o tempo pode estar se esgotando. Wexler é uma pioneira e faz parte de um grupo muito especial de cientistas que viaja pelo mundo revelando as maravilhas e os mistérios do DNA, explorando as fronteiras da ciência genética, desvendando os segredos da própria vida. Eles são os Caçadores de Genes. Os Caçadores de Genes. Prazo final, Venezuela. À primeira vista, esta parece uma cena típica da América do Sul. Um bairro quente ao sol do meio-dia. Mas nada está mais longe da verdade, pois este é um vilarejo de condenados. A cidadezinha de Barranquitas fica às margens do lago Maracaibo, na Venezuela. É um lugar pobre, mas pitoresco, situado a 480 quilômetros de Caracas, capital do país. Todos os dias, os barcos partem para a pesca nas águas turbulentas e às vezes perigosas do lago. O modo de vida daqui não muda há centenas de anos. E, tragicamente, o modo de morte também não. Barranquitas guarda um segredo terrível. O povo daqui sofre de uma doença rara. E é hereditária, transmitida de pais para filhos pelos genes. A doença não tem cura e a morte é inevitável. Essa doença fatal tem um nome. Os moradores a chamam de El Mal de São Vito, ou o Mal de São Vito, e nós a conhecemos como Doença de São Vito. A caçadora de genes, Nancy Wexler, foi pela primeira vez a Barranquitas em 1979, e lá ela encontrou o lugar com maior incidência da doença de São Vito do mundo todo. É provável que pelo menos a metade da população tenha a doença ou corra o risco de ser afetada pela doença de São Vito, ou talvez mais. A maioria tem menos de 40 anos, cerca de 14 mil pessoas ainda estão vivas. E cerca de 1.000 pessoas ou mais já morreram ou apresentaram os sintomas da doença de São Vito. Olá! Como você está? Eles a chamam de Anjo Loiro. Durante mais de 20 anos, Wexler tem ido regularmente para Barranquitas. No começo, com um grupo de estudantes e o coração cheio de esperança. Mais recentemente, ela tem ido com um grupo de alguns dos melhores cientistas genéticos do mundo. Para os moradores, as visitas anuais de Wexler tornaram-se um costume e uma esperança de vida. Eles sabem que realmente nos importamos com eles e queremos encontrar uma cura. E por isso confiam em nós, porque somos como uma família. E fomos todos os anos, sem falhar nenhuma vez. Mas o interesse de Wexler pela doença não era somente científico, era também pessoal. Ela já estava familiarizada com a doença, pois sua mãe morrera dela em 1978.
E isso significava que para a própria Wexler, o tempo poderia estar se esgotando. É algo muito aleatório. Essa é a dificuldade dessa ou de qualquer doença genética. Não há nada que se possa fazer para controlá-la. É uma coisa que você fica sempre esperando, pensando quando ela irá se manifestar, como será, o que irá acontecer com você. Depois que minha mãe morreu, eu fui para a praia e me perguntei se eu conseguiria fazer isso. É muito difícil emocionalmente em alguns momentos. Então, eu cheguei à conclusão de que não tinha alternativa. Não tinha. Isso faz parte de mim. A missão de vida de Wexler de encontrar a cura para a doença de São Vito começou com uma análise do impacto da doença sobre o cérebro. Foi quando entrou em cena a doutora Anne Young, neurologista que se envolveu intimamente com o projeto Venezuela. Durante mais de 2 décadas, ela estudou os danos cerebrais causados pela doença de São Vito. Este é o cérebro humano. Ele tem 2 hemisférios. Esta é a parte frontal e esta é a parte de trás. E os olhos e o nariz ficam aqui. A doença de São Vito é causada por um desequilíbrio das substâncias químicas do cérebro. Mas o que acontece exatamente é um mistério para os cientistas há muitos anos. Eles sabem o que a doença causa, mas não sabem por quê. Os neurônios desta área morrem com a doença de São Vito, em maior quantidade aqui do que nas outras áreas. Esta é a parte do cérebro mais afetada pela disfunção química. É a parte que controla os movimentos, a dos gânglios nervosos. Quando a doença começa a se manifestar, formam-se depósitos granulosos bloqueando a comunicação entre os neurônios. Os neurônios dos gânglios nervosos passam a morrer e o doente perde o controle dos membros. Existe um acúmulo de substâncias que podem ser de refúgio ou até mesmo tóxicas, e é em relação a isso que nós não temos certeza. Conforme a doença vai progredindo, os depósitos mortais começam a surgir em outra região do cérebro, o córtex. O córtex controla a fala e a memória. É o centro da personalidade do cérebro e sua deterioração é catastrófica. Wexler sabia que a doença de São Vito era uma doença de gene dominante. Se um dos pais tivesse a doença, cada um dos filhos teria 50% de chance de desenvolver a doença também. Se ambos os pais tivessem, então a chance subiria para 75%. Era a aritmética da morte. O mais dramático é que existem de 2 a 3 mil crianças com chance de ter essa doença. E isso será devastador para a comunidade, pois eles não têm condições de oferecer tratamento. Wexler tinha um objetivo: encontrar a causa genética de tamanho sofrimento. E para conseguir isso, ela precisava descobrir como a doença era transmitida de uma geração para outra. E então começou uma fase de pesquisas minuciosas. Wexler e sua equipe tornaram-se historiadores de árvores genealógicas, rastreando as relações familiares de 10 mil pessoas e mapeando esses dados entre os casos da doença. Quando começamos, fizemos uma imensa árvore genealógica com pequenas fotos das pessoas para sabermos quem era quem. Colamos as fotos na árvore genealógica e depois colamos cada árvore num mapa de onde as famílias estavam morando, para ficarem perto dos parentes mais próximos. Junto com essas informações humanas, eles colocaram os dados genéticos. A equipe de Wexler fez biópsias da pele e colheu amostras de sangue das pessoas que entrevistava. Começamos a dizer que queríamos encontrar a cura para a doença de São Vito e que eles eram o melhor povo do mundo para nos ajudar nessa busca. Simplesmente por observar o povo de Barranquitas, a equipe de Wexler aprendeu muito sobre o modo como a doença se manifestava. Nós elaboramos alguns exames que analisavam primeiro o movimento dos olhos, fazendo a pessoa olhar de um lado para o outro. Tínhamos tiras de pano com listras coloridas
que passávamos diante dos olhos da pessoa. Nós criamos o mesmo efeito de quando você está num trem, vê as árvores passarem e sente seus olhos se mexerem. Induzimos isso, pois essa função fica mais lenta de modo anormal nos primeiros estágios da doença de São Vito. Depois a pessoa esticava os braços para analisarmos aquilo que é chamado de coordenação motora fina, que é bater um dedo no outro e fazer assim com as mãos. Chamávamos de arepas. Falávamos para as pessoas, vamos fazer arepas. É um bolinho de milho que eles fazem muito lá e é feito assim. Outros exames neurológicos foram feitos com quadros e pinos e com a movimentação de figuras no computador. Pelo fato da doença ser dominante e transmitida dentro das famílias, a equipe determinou que a doença era causada por apenas um gene mutante. É quase inconcebível pensar que todo o nosso destino pode estar determinado por uma alteração incrivelmente minúscula em um único gene dentre tantos bilhões de genes que temos no corpo. Mas encontrar esse gene não ia ser nada fácil. Wexler precisava de ajuda, e esse hospital ofereceu isso, o Massachusetts General, em Boston. Era aqui que iria acontecer um dos grandes avanços da genética. Um avanço que faria Nancy Wexler compreender por completo as implicações do trabalho de toda a sua vida. Foi para um laboratório como este do Hospital Massachusetts General que a caçadora de genes Nancy Wexler trouxe todas as amostras de DNA de Barranquitas. As descobertas feitas aqui poderiam determinar o destino de milhares de pessoas que estavam sofrendo, não só em Barranquitas, mas no mundo todo. A escala dessa pesquisa era microscópica e, ao mesmo tempo, monumental, pois o gene causador da doença de São Vito estava escondido em algum lugar, dentre os trilhões de minúsculas células que constituem o corpo humano. Cada célula humana contém um mapa genético completo que define o funcionamento do nosso corpo. Nós herdamos esse mapa de nossos pais. 23 pares de cromossomos. Dentro de cada cromossomo, há milhares de genes, minúsculas fábricas de substâncias químicas que produzem açúcares e proteínas em combinações únicas. O gene da doença de São Vito estava em apenas um cromossomo. Se você pegar um único genoma de todas as pessoas do planeta, todos eles juntos teriam o tamanho de um fio de cabelo do planeta inteiro. Nós achamos que a China tem muita gente, mas podemos colocar o planeta todo aqui, pois o DNA é muito pequeno. Procurar uma agulha num palheiro é uma metáfora errada nesse caso. É como procurar um fiapo de feno específico em todo o palheiro. E entra em cena outro membro essencial na equipe de Wexler, o biólogo molecular David Hausman. Hausman teve uma ideia, uma tática de rastreamento do gene da doença que na época era quase revolucionária. Algumas pessoas disseram que poderia demorar 50 anos para encontrarem um gene mutante.
Outros aconselharam que tivéssemos cautela e esperássemos até que surgissem técnicas mais aprimoradas de mapeamento genético. Mas, no fim das contas, essas pessoas estavam erradas. As pessoas achavam que isso não iria dar certo em curto prazo, mas deu, e eu acho que teve um grande impacto na comunidade científica. As pessoas perceberam que era possível. Hausman percebeu que, ao rastrear o gene da doença de São Vito, os próprios genes poderiam oferecer sinais. Os cientistas denominam esses sinais de marcadores, que são configurações químicas que se repetem ao longo do cromossomo e definem os contornos de cada gene. É revelada uma série de configurações, e cada pessoa tem uma. E eu pergunto, será que essas configurações são iguais na transmissão da doença pela família de uma geração para outra? Você olha e vê como a doença passa do avô para a filha, para o neto, para a avó, para o filho, para a neta. Será que as configurações são iguais? Encontrar um marcador que fosse igual ao da doença das pessoas de Barranquita era o primeiro grande passo na batalha contra a doença de São Vito. O marcador faz uma grande diferença. Se você estiver procurando um criminoso e procurar em todo o planeta, vai ser muito difícil de você achar. Mas se você souber que ele está em determinado lugar, em determinado bairro, você até precisará bater de porta em porta atrás dele, mas poderá encontrá-lo, pois já sabe onde o criminoso mora. Na 12ª tentativa, em 1983, a equipe de Hausman encontrou o marcador que procurava. Ele estava no 4º cromossomo. Mal acreditando que haviam tido tamanha sorte, testaram amostras de outras famílias e encontraram o mesmo marcador no mesmo lugar. Hausman tirara a sorte grande. Foi realmente um momento incrível. No dia em que a névoa se dissipou e por trás dessa névoa, nosso gene que procurávamos surgiu e pela primeira vez ficávamos frente a frente com ele. Foi um momento em que pudemos virar a página e passar do estágio de verificar o que há de errado para acharmos a cura. A descoberta do marcador serviu de alerta para a comunidade científica. Os pesquisadores começaram a se unir à causa de Wexler. A própria Wexler mal conseguia controlar a emoção. Nós conseguimos localizar o gene em 3 anos. Foi uma coisa realmente maravilhosa, esplêndida, bárbara. Sabe, não existem palavras para descrever o que é isso. O mapeamento do gene só a deixou mais ansiosa para encontrar, se não a cura, pelo menos uma forma de minimizar os medonhos efeitos da doença de São Vito. Os anos foram se passando e o trabalho continuou. E em 1993, o gene propriamente dito foi encontrado. Lentamente, a doença foi sendo obrigada a revelar os seus segredos. É assim que o gene da doença de São Vito mata. Os genes são minúsculas fábricas de substâncias químicas e cada uma delas tem a tarefa de produzir milhares de combinações de proteínas. Cada proteína é constituída de 3 substâncias químicas básicas. Os depósitos cerebrais causados pela doença têm origem em apenas uma proteína, agora denominada São Vito. Cada uma das 3 substâncias químicas da proteína é simbolizada por uma letra, CAG. Todos nós temos essa proteína no organismo. Em pequenas quantidades, ela é inofensiva, mas quando o gene começa a produzi-la em excesso, seus efeitos são caóticos. Nas pessoas que terão a doença de São Vito, esse trio de substâncias aparece 40, 45, 50 vezes. Quanto mais vezes ele aparecer, mais cedo os sintomas da doença irão se manifestar e quanto mais tempo esse trio for produzido, mais graves serão as consequências dos sintomas da doença. Para o povo de Barranquitas, cujo DNA possibilitou esse avanço, a descoberta do gene ofereceu uma esperança depois de tantos anos de sofrimento. Agora, os cientistas podem elaborar um exame preventivo.
os pais podem pelo menos saber quais as chances que seus filhos terão de desenvolver os sintomas. Agora vamos avançar 5 anos, para 1997. Nancy Wexler está partindo em viagem novamente, não para a Venezuela, mas para Londres. O motivo? Pesquisas na Grã-Bretanha levaram a descobertas impressionantes. Descobertas que podem pôr um fim definitivo ao pesadelo da doença de São Vito. Esse é o produto do trabalho da equipe de Londres, cobaias. Elas parecem bastante comuns, mas são muito especiais. A professora Gillian Bates, que trabalha no hospital de Gay, descobriu que podia clonar o gene da doença e transplantá-lo para as cobaias. Elas desenvolveram uma forma acelerada da doença. Sintomas que demoravam anos para aparecer no ser humano podiam ser observados nas cobaias em questão de meses. O modelo que desenvolvemos aqui no hospital tem uma progressão muito rápida. Na verdade, conseguimos condensar 40 anos de vida de um paciente em 3 meses. Então, imagine, isso permite que façamos tudo com mais rapidez. Há muitos cientistas trabalhando com essas cobaias agora e houve muitos avanços recentemente. As cobaias causaram sensação. Com elas, pode ser encontrada a cura para a doença de São Vito. Não exatamente a cura, mas uma forma de reduzir ou reverter os sintomas. O primeiro avanço se deu graças a um suplemento de proteína muito simples e de fácil obtenção chamado creatina. A creatina é uma substância vendida em farmácias. É algo que os atletas consomem. Ela é utilizada para potencializar as reservas de energia. E nós achamos que ela realmente aumenta a resistência das células. Quando administrada às cobaias, a creatina ajudou os neurônios a repelirem os efeitos tóxicos da proteína mortal da doença de São Vito. O mais incrível é que praticamente todos os efeitos foram retardados, o que foi inesperado. Os sintomas foram retardados e as cobaias viveram cerca de 20% a mais. Atualmente, uma equipe nos Estados Unidos está estudando outro medicamento, um antibiótico denominado minociclina. Ele pode ser usado para bloquear o fornecimento da proteína da doença ao cérebro das cobaias. Os resultados são surpreendentes. Em primeiro lugar, os depósitos sumiram. E em segundo, as cobaias melhoraram. O que também foi impressionante porque significa que, pela primeira vez, podemos pensar que se nós tratarmos a doença de São Vito em seus primeiros estágios, podemos até reverter o processo, possibilidade que nem era cogitada antes desse trabalho ser realizado. Por meio das experiências feitas com as cobaias em Londres, cenas desoladoras como esta podem em breve se tornar coisa do passado, tanto em Barranquitas quanto no resto do mundo. Nancy Wexler atravessou uma estrada muito longa, uma caçada genética que durou mais de 20 anos. Durante esse período, ela fez muitos amigos e perdeu muitos outros. E é a lembrança desses amigos que a impulsiona a continuar. Eu conheci tantas pessoas, a família inteira na Venezuela. Todas as 16 mil pessoas parecem que são da minha família. Elas são como sangue do meu próprio sangue. E não existe a menor possibilidade de eu mudar, dar as costas a elas e parar. Pois é como uma paixão que me consome. Wexler jamais irá se esquecer que sem a ajuda dessa comunidade da Venezuela, milhares de pessoas no mundo todo continuariam condenadas, na melhor das hipóteses, a uma vida de incertezas e, na pior, a uma morte lenta e certa. O mundo tem uma grande dívida com Nancy Wexler, mas tem uma maior ainda com o povo de Barranquitas.